irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a mais um momento de leitura orante, a mais um momento em que nos encontramos para partilhar a palavra de Deus, para deixar que essa palavra entre em nossos corações e nos transforme onde tem que ser transformado e nos conduza na caminhada da fé. Que nós possamos iniciar o nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E a palavra que queremos partilhar hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo do 10 ao 13. Mateus, capítulo 17, versículo do 10 ao 13. Ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu: Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então, os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, a palavra de Deus hoje nos traz um momento, em que Jesus mais uma vez, explica para os seus discípulos, passa para eles o entendimento, daquilo que eles questionam, Os discípulos que não entendiam muito a missão de Jesus até então. E nesse momento, que nós partilhamos hoje com o Evangelho, Jesus cita os profetas, o profeta Elias, o profeta João Batista. Pessoas que naquela época proclamaram a vinda, de um Salvador, a vinda daquele que iria salvar toda a humanidade, que iria libertar, todos aqueles que estavam aprisionados, sobre o pecado, sobre as ações humanas, sobre suas fraquezas. E nesse momento, que Jesus explica quem eram aqueles, e ele também cita, que o Filho do Homem também passaria por tudo aquilo que aqueles profetas passaram, Então a palavra de Deus hoje, ela vem nos trazer e vem nos mostrar essas pessoas que se entregaram inteiramente, entregaram a sua vida para proclamar a vinda do Salvador. Esse evangelho hoje, meus irmãos, ele nos vem trazer uma realidade, Hoje, nós somos convidados a ser proclamadores da palavra, a colocar para o próximo, a colocar para o nosso irmão a vinda do Salvador, A chegada daquele que vem para nos libertar, para nos salvar. O mundo que, infelizmente, hoje em dia, quase não acredita, em tudo aquilo que Jesus viveu, em tudo aquilo que se passou naquela época, Muitas pessoas perderam toda a caminhada, perderam toda a sequência, Muitos hoje em dia nem acreditam, nem fazem questão de acreditar. E nós hoje pegamos essa missão de proclamar, de falar sobre a vida de Jesus, de viver como Jesus viveu, de testemunhar o Evangelho todos os dias, Nós somos convidados a profetizar essa palavra, a passar para frente e a preencher os corações que se encontram vazios, Que se encontram, de certa forma, limitados, porque procuram incessantemente por algo que os preencha, mas eles não entendem, muitas vezes eles nem sabem da existência desse Senhor, desse libertador, deste Salvador. Hoje nós somos convidados a partir deste Evangelho
a lembrar da nossa missão, meus irmãos. A lembrar que nós, assim como Elias, assim como João Batista, somos convidados a doar a nossa vida em oração, em servidão, em caminhada, para testemunhar esse Evangelho, para testemunhar a vida e a vinda do nosso Senhor. Nós sabemos o quanto é difícil, né? O quanto muitas pessoas largam de mão, o quanto muitas pessoas preferem não acreditar, preferem não seguir conforme a vontade de Deus em nossas vidas. Mas nós que escolhemos seguir a palavra de Deus, que escolhemos partilhá-la, acolhemos essa missão que hoje nos é lembrada, né? Este momento em que vivemos o período do Advento, em que nós aguardamos em nosso coração a vinda do Salvador, somos chamados a esperar e a passar para frente o sentimento de espera para as pessoas que não compreendem, que não sabem e que não conhecem, que não tiveram essa experiência de viver com o amor de Jesus, com a doação de Jesus, com a missão que nos foi passada. É nossa missão. Assim como aqueles profetas doaram o seu coração, doaram a sua vida, né? João Batista foi até decapitado, né? Porque muitos não acreditavam, muitos não queriam entender. Mas nos dias de hoje, o que nós temos é, infelizmente, muitas das vezes sermos deixados de lado, sermos incompreendidos, né? Muitas das vezes nós somos recebidos como pessoas não queridas, né? Pessoas rejeitadas mesmo, por falar da palavra de Deus, por, querendo ou não, muitas das vezes as pessoas se envergonharem ao escutar, né? Então nós somos muitas das vezes rejeitados, né? Não como antes, né? Não como naquela época, mas sim passamos por humilhações, passamos por rejeições, por pessoas que realmente não querem entender e querem continuar no caminho, né? Daquilo que não nos preenche. Que nós possamos acolher a nossa missão de profetas, acolher a nossa missão. E mesmo que rejeitados, e mesmo que muitas das vezes ignorados pela sociedade, né? Por pessoas que rejeitam mesmo, por não saber, por não entender, por não ter vivenciado, nós não possamos, né? Desistir daquilo que Jesus hoje nos convida. Que essa palavra de hoje possa preencher o nosso coração e que nesse instante nós possamos pedir a coragem e a determinação para não guardar para a gente somente, né, tudo que vivenciamos, tudo que sentimos, mas que nós possamos ter a capacidade de passar adiante, né, de levar a palavra de Deus para o próximo, para aquele que busca. Porque mesmo rejeitados, os profetas não desistiram. Porque mesmo com medo, com receio de tudo que poderia acontecer, Jesus não desistiu. Porque ele sabia que havia um bem maior. Porque ele sabia que tudo que aconteceria seria bom. Que essa palavra de hoje possa entrar em nossos corações, possa se tornar reflexão para os nossos dias. E que nós não desistamos, né, de caminhar diante da fé, mesmo que muitas das vezes rejeitados, mesmo que muitas das vezes ignorados. Deus nos conduz, Deus nos capacita. Nós possamos confiar e seguir fielmente, segundo a vontade que Ele tem para as nossas vidas e para a vida daqueles que estão ao nosso redor, daqueles que nós amamos. Que Deus possa conduzir o nosso dia, que nós possamos abrir os nossos corações, entregar nas mãos dele todo o medo, todo o receio, né? Tudo aquilo que nos trava e deixar que Ele age em nós, que Ele trabalhe em nós. Todo o dom que nós temos em nosso coração, dom da palavra, dom do discernimento, dom de tudo aquilo que Deus nos capacita através da palavra, que possa ser usado, que possa ser utilizado no nosso dia a dia, seja no trabalho, seja na escola, na faculdade,
seja onde for, aonde estiver gente, aonde estiver pessoas necessitadas da palavra, que os nossos lábios possam proclamar, que o nosso viver possa testemunhar e que nós possamos ser exemplo, ser condução também, assim como Jesus foi naquele tempo, assim como os profetas foram naquele tempo. Que nós possamos ser os novos profetas, que nós possamos ter coragem de persistir, né? De prosseguir, segundo a vontade de Deus. E que a oração nunca falte, porque ainda assim somos humanos, somos frágeis, somos fracos. Que nós possamos rezar sempre, pedir a Deus que nos fortaleça e que nos conduza, para que a vontade dele seja feita em nossas vidas. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que essa palavra cresça em você, meu irmão e minha irmã, e que você deixe ser conduzido pelo Espírito Santo, pela intercessão das bem-aventuradas e sempre Virgem Maria, e que Deus possa ser o seu princípio, que Deus possa ser o seu meio, e que Ele possa ser a sua condução até o final. Que você tenha fé e que você acredite na sua capacidade de evangelizar. Um beijo a todos e um forte abraço. Deus os abençoe.